Então, aqui nós temos o circuito e nós temos o retificador de onda completa. Como que esse circuito aqui funciona, né? Então, os diodos, eles são dispostos de maneira que, tanto no semicírculo positivo quanto no negativo, tenha passagem de corrente até a carga, que é o nosso resistor aqui. Então, aqui, o caminho no semicírculo positivo. A carga positiva passa por aqui, vem aqui, passa por esse diodo. Esse diodo está diretamente polarizado, por isso que a carga positiva passa aqui. E esse diodo está inversamente, ele se comporta como um circuito aberto, por isso não passa carga positiva aqui, até chegar na nossa carga. O caminho negativo passa aqui, vem por aqui. Aí, quando chega aqui, esse diodo está reversamente polarizado, então a carga só passa no outro diodo que está diretamente polarizado com a carga negativa. Aí passa por aqui, aqui, até chegar na nossa carga. No semicírculo negativo, a carga negativa passa por cima agora, né? Então ela vem por aqui, aqui, chega aqui. E aqui agora a carga ela não passa por esse diodo, porque esse diodo está reversamente polarizado com a carga negativa, então ela vai passar pelo outro lado. Aqui, passa por aqui, aqui, até chegar na carga. E o caminho da carga positiva, ele passa aqui, passa aqui por baixo. Agora, a carga positiva vai passar por esse diodo, porque esse diodo está diretamente polarizado, e não vai passar carga positiva aqui, porque esse diodo está inversamente. Aí passa aqui, aqui. Então a gente pode ver aqui, ó, que nos dois semicírculos, tanto positivo quanto negativo, a corrente passa e chega até a carga, e nos dois semicírculos a carga ela é carregada da mesma maneira, com o positivo chegando em cima e o negativo chegando embaixo. Então o que a gente pode notar? Que mesmo com a fonte invertida, nesse circuito a carga continua sendo carregada do mesmo jeito. É como se o gráfico dela sofresse uma inversão. Então, ó, aí, para esse circuito aqui funcionar com eficiência máxima, a variação de tensão na carga, a variação da tensão na carga, ou seja, o ripple do circuito, precisa ser o menor possível. E para isso a gente ia precisar de uma fonte contínua, porque aí, ao invés da variação no gráfico ser assim, como mostra essa curva azul, a curva ia ser mais reta, então a variação em um determinado tempo ia ser menor, para o circuito poder funcionar com eficiência máxima. Então, o que a gente faz? A gente coloca o capacitor aqui para tentar diminuir o ripple do circuito, porque o capacitor ele vai fazer com que a curva cresça igual, mas decresça mais devagar. Então isso vai o aproximar de uma reta, que seria o ideal para o circuito funcionar com a eficiência máxima. Então
A função do capacitor é melhorar a eficiência desse circuito, diminuindo a variação da tensão que está chegando na carga. Para a variação que chega na carga ser o mais próximo de uma variação contínua, a gente ia precisar de um capacitor com uma capacitância muito alta. Além disso, ser caro, às vezes o tamanho do capacitor não é o ideal para o circuito que a gente quer montar. Então, o que a gente faz aqui? O diodo Zener, que é mais conhecido como um regulador de tensão, ele auxilia o capacitor a diminuir o ripple de saída que está chegando na carga. O que é o ripple? Lembrando, é a alternância da carga, alternância dentro de um determinado tempo. Então, o diodo Zener auxilia o capacitor a diminuir esse fator de ripple. Como ele é conhecido como um regulador de tensão, o diodo ele ajuda o capacitor também a estabilizar a tensão máxima que está chegando na carga, porque às vezes o capacitor sozinho não consegue isso. Então o diodo Zener ele estabiliza a tensão máxima que está chegando na carga.